Estão ouvindo, Gabriela? Boa tarde a todos e todas. Tivemos alguns problemas técnicos que foram resolvidos. Eu sou a Gabriela Rodella de Oliveira, sou membro da comissão organizadora. É um prazer estar aqui com vocês. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao primeiro seminário em rede da UFSB, que ocorre até o dia 14 de agosto, durante todo o dia, com início de mesas às 10, às 14, às 16 e conferências às 19 horas. Não se esqueçam de acessar os videopôsteres e as intervenções artísticas disponíveis na página do evento. Este é um evento idealizado pela reitoria e organizado pela Progeac, em parceria com a Protic, a Proex, a Proaf, a ProPPG, com apoio da Propa e da ACS, tendo participação das unidades acadêmicas, da Assessoria Especial de Ensino e Tecnologia, da Comissão de Ética dos Servidores e das representações estudantil e técnica em educação na organização da grade do evento. Iniciaremos em instantes a mesa Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação nos Tempos do Cólera, proposta pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Quem quiser fazer perguntas deve fazê-lo através do chat do YouTube. Elas serão repassadas pelos mediadores aos convidados e convidadas ao final da mesa. E importante, assinem a lista de frequência, cujo link vocês encontram na descrição do YouTube. Essa mesa será mediada pelo professor Rogério Quintela, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UFSB, e é com prazer que eu passo a palavra para o professor Quintela, que fará as apresentações dos convidados e da convidada. Boa mesa. Professor, é com o senhor. Obrigado, Gabriela. Eu peço que você me mantenha aí informado se houver qualquer problema de recepção de som ou de imagem, tá? Ok. Obrigado a todos, boa tarde a todos. Particularmente, obrigado aos nossos 3 palestrantes. Sabemos como tem sido difícil, particularmente para esses 3, manter todas as atividades aí. Muita gente teve as atividades intensificadas com a pandemia, e eu posso apostar com vocês que é o caso dos nossos palestrantes. Bem, inicialmente, eu pensei em fazer o convite para um pesquisador de cada uma das 4 grandes áreas, e fiz, de fato, né? Infelizmente, a pesquisadora que eu convidei para a área de arte, que é uma pesquisadora bolsista do CNPq também, a 1, ela não pôde participar, ela de início até se dispôs, mas acabou não podendo. Nós temos aqui 3 pesquisadores com áreas completamente distintas, e eu, obviamente, convidei os 3 enquanto pesquisadores, mas na conversa, particularmente com o professor Mittermeier, por onde a gente vai terminar a mesa, eu já o conhecia de longa data aqui da Bahia, mas eu só vinha conversar pessoalmente com ele no dia aqui do convite, ou pouco antes do convite, e eu imaginava o professor Mittermeier como assim, descendente de holandeses, uma coisa do tipo. E no dia do convite com ele, da conversa com ele, eu vinha descobrir que ele é bem do nosso território, é da raiz aí do nosso território sul-baiano, né? E aí, quando ele me contou um pouquinho da história, eu pedi para ele mudar um pouco a apresentação dele, vai ser um pouco diferente de Rui, cada um vai fazer uma apresentação completamente diferente, mas no caso do professor Mittermeier, eu pedi que ele trouxesse um pouquinho mais da história dele, como pessoa saída de uma das áreas mais pobres do nosso território sul-baiano e que chegou aí a pesquisador, nível máximo do CNPq, bolsista de produtividade, chegou a Harvard, etc. A professora Helena, por onde nós vamos começar, todos a conhecem, particularmente na UFSB. A professora Helena, além de grande pesquisadora, é uma articuladora de mão cheia, foi presidente da SBPC, entre inúmeras outras honrarias que a gente poderia falar que ela recebeu, né, e de coisas que foram alcançadas ao longo de sua vida profissional, né, mas a professora Helena, como muitos aqui conhecem, também é um ser humano excepcional, atuou muito aqui na UFSB na época em que a SBPC foi feita, logo no nosso primeiro, segundo ano de funcionamento, então é uma pessoa que todos conhecem,
e tenho certeza que todos têm a melhor imagem possível de Helena. O professor Rui Quadros vai ser o segundo a se apresentar. O professor Rui foi meu colega durante o doutorado lá na Inglaterra, né? Nós estudamos em universidades diferentes, mas uma de frente para a outra, era só atravessar a rua, vinha conhecê-lo lá na comunidade brasileira, e acabamos organizando juntos um curso de especialização financiado pelo Banco Mundial, foi um edital que nós vencemos, né? Foi uma parceria UFBA-Unicamp, e continuamos essa parceria aí, vez por outra, estamos aí em alguma atividade conjunta. Bem, eu vou passar logo de imediato a palavra para os nossos palestrantes. Rui, agora a gente já te vê, tua câmera já funciona. Então, mais uma vez, obrigado a todos. Eu fiz aqui um resumo do Lattes de cada um, mas como a gente já teve esse problema técnico que levou aqui ao atraso, eu vou pular esse resumo e vou passar diretamente, então, a palavra para a professora Helena. Obrigado, professora Helena. Obrigada, Rogério. Para mim é uma honra estar de volta na nossa querida Universidade Federal do Sul da Bahia. Tenho grandes e fantásticas memórias do evento e da preparação do evento que nós tivemos em julho de 4 anos atrás, vai fazer já, da reunião anual da SBPC. Então, vocês foram incríveis, a receptividade, a participação de toda a comunidade, e eu gostaria até, depois de ver que um legado pequeno que ficou da reunião foram as 2 ocas construídas na época da SBPC, porque vocês têm uma população de estudantes indígenas bastante significativa, e aquele evento foi para mim incrível, realmente. Então, para mim é uma honra estar aqui. E eu trouxe alguns dados, eu não... Será que eu consigo eu mesma ir passando? Porque senão eu falo sem os slides. Os slides estão carregados aqui já. Eu vou passando ou é você quem passa? Eu posso passar. Eu tenho como passar? Porque é isso que eu esqueci de ver com você. Não tem. Eu acho que tem que ser... Tornar apresentador. Aqui. Pronto. Ai, ótimo. Consegue, não? Oi? Consegue visualizar, né? Consigo. Então, errei. Então, o que eu vou trazer para vocês, para a gente discutir depois na mesa, né, foi dito como é que fica o ensino, a pesquisa, a pós-graduação nos tempos do cólera. Uma pena que o Rogério ia nos falar, ele vai ter que completar isso, as 2 interpretações para cólera, fica nos devendo no debate, mas esse Covid que está destruindo a gente, por que não veio? Está aqui. Então, a primeira coisa eu quero é me solidarizar com todos os brasileiros e brasileiras, todas as famílias que, de alguma forma, perderam um ente querido, um parente. Esse é o dado que eu peguei hoje, um pouquinho antes de acabar a apresentação. A Covid-19 já está com quase 20 milhões de doentes no mundo e 741 mil mortes. E o Brasil ocupa o 2º lugar, só sendo vencido pelos Estados Unidos, com 103 mil mortes. O 3º, que é a Índia, um país muito mais populoso do que o nosso, cerca de 4 a 5 vezes,
tem menos da metade do número de mortes. Então, eu acho que é uma coisa para se pensar e para ver onde que estamos errando. O que houve? Por que não se acredita na ciência? Por que nós estamos com essa tragédia? Então, meu sentimento, cada um dos que perderam entes queridos ou que encontram com parentes ainda em hospital. O Brasil é um país muito desigual e a Covid mostrou isso de forma muito clara. Eu vou trazer alguns números bem rapidamente. Então, aqui nós estamos falando porcentagem de indivíduos entre 25 e 34 anos de idade sem educação secundária, ou seja, sem o ensino médio, por gênero. Vocês veem que os homens estão em condições piores ainda do que as mulheres. Mas se a gente somar homens e mulheres, é mais de 50% da nossa população, entre 25 e 34 anos, e esse dado não fui eu que criei, não. Esse dado é da OCDE. Entra. E aqui, está um pouco, eu não sei se vocês conseguem enxergar tudo, mas 25 e 64 anos de idade, sem educação secundária, é desigualdade de renda. Quanto mais andamos no eixo X da abscissa, pior é a situação. O Brasil está aqui, uma grande desigualdade de renda. Então, educação. Aonde estamos? Por que estamos assistindo a isso? E aí, bem no finalzinho aqui, tem gente que diz que não precisa mais de pós, que temos doutores demais, mestres demais. Está aqui o gráfico do Brasil. Você não consegue diferenciar o azulzinho claro? Significa que está aí ensino superior, mestrado, doutorado, especialização, não dá para se ver diferença. E olhem aqui a Coreia. Será que a Coreia é o que é, ou a China está virando o que é, sem educação? Educação é a base da civilização. E lugares de grandes acertos. O Plano Nacional de Pós-Graduação, de Educação, na meta 14, estabelecia que nós deveríamos ter 60 mil mestres, 25 mil doutores por ano. Estamos muito próximo desse valor. Aqui é o número de mestres e aqui é o número de doutores formados. Então, é meio surreal. Muito mal na educação básica, na educação secundária, e estamos conseguindo fazer muito bem uma pós-graduação. Mas nós conseguimos um negócio que a gente não consegue no ensino básico e fundamental: diminuir a desigualdade. Diminuir. Não atingimos o que precisamos. Então, se vocês olharem, houve um aumento muito importante no crescimento de programas de pós-graduação de 2010 a 2018, são 3 triênios, que era o triênio antigamente, um aumento de 78% na região norte, um aumento de 64% do Nordeste, Sudeste 38%, Centro-Oeste 70%, Sul 59%, que dá uma média para o país de 52%. Então, melhoramos, mas tem muito chão para andar. Próximo. E aqui, pena que vocês não vão conseguir enxergar o último mapinha do Brasil aqui. Deixa eu ver se eu diminuir. Dá, aí deu.
Então, esse mapa do Brasil mostra a trienal de 2007, 2010, 2013 e a quadrienal de 2017. E aqui também começamos a diminuir as desigualdades. Os programas de excelência, nota 6 e 7, começam a aparecer em maior quantidade, ainda muito poucos, mas já começam a ter na região norte um aumento na região nordeste e assim por diante. Então, na pós-graduação, lentamente, porque formar leva tempo, nós estamos conseguindo diminuir as desigualdades. Vamos ver agora, aqui, deixa eu aumentar um pouquinho para vocês poderem enxergar melhor, o crescimento. O Brasil, de acordo com Science and Education, a gente tem, está na 11ª posição em número de artigos, 2008, 2018, tem um crescimento, e para aqueles que dizem cresceu, mas não tem impacto, eu vou trazer aqui, deixa eu diminuir, estou sendo testada, viu, nesse novo sistema. Então, aqui está o ranking dos países, 239 países, de 1996 a 2018, o índice H no CIMAGO. Então, o primeiro lugar é os Estados Unidos, em índice H, e sexto lugar, vocês podem ver aqui, está o Japão, a Dinamarca, e o Brasil está em 24º. Então, a África do Sul, Hungria, México estão abaixo, o Chile está abaixo. Então, tem que tomar muito cuidado quando se usam dados, porque o dado pode servir para uma informação que não é real. Eu estou trazendo um dado aqui. E mais, se eu considerar o tamanho da produção científica, esse número melhora mais ainda. Então, quando você coloca por citações, o primeiro lugar do mundo é Belize, porque publicou 3 trabalhos que foram citados todos em colaboração. Então, a estatística depende do tamanho da amostra. Estamos falando com estudantes, é importante lembrar isso. De novo, olha como nós estamos mal. A gente gosta de ganhar da Argentina no futebol, nós não estamos ganhando deles em número de pesquisadores por milhão de habitantes. Quanto mais clarinho, pior é. Então, dá uma olhada. Os escurões são aqueles que estão dominando economicamente o mundo. E ficou evidente isso agora no Covid. A desindustrialização, inclusive, do Brasil. Então, o Brasil tem muito menos. Eu trouxe rapidamente, tem uma tabela, onde vocês podem ver Israel é o primeiro do mundo, seguido vem o 6º a Coreia, a China está com 1.100, mais ou menos, e o Brasil 700. Ou seja, estamos muito aquém do que precisa para ser uma civilização. E aqui é na inovação. O professor Rogério trabalha muito nessa área, e aqui, quanto mais alto é o gráfico, pior é a posição. Então, nós já estivemos numa posição 45 no Índice Global de Inovação, e agora estamos na posição 64. Péssimo, péssimo. Não estamos pior graças às nossas universidades, que têm nota alta nesse índice. Ainda aquém do que eu quero. Eu quero muito mais. Aqui é também outra coisa. Embora a gente esteja tão ruim, tem um dado, isso daqui é do Fórum Mundial Econômico,
Evolução da prontidão tecnológica em economias avançadas e emergentes. Aqui está o Brasil, a gente responde rapidamente, embora seja muito pouco financiado. Então, aqui está o grupo que manda, né? Alemanha, Japão, França, Canadá, Coreia. Aqui está o nosso querido Brasil. Investimentos. Eu acho que tem mais alguns slides, vou passar bem rápido. Então, eu sempre brinco com esse slide, que quanto mais vermelho não quer dizer mais comunista, porque dá uma olhada nos Estados Unidos. Bem vermelho, aqui a Austrália, alguns países da Europa. Brasil bem verde, significa muito pouco investimento em ciência, em tecnologia, em inovação. Vai? Não quer ir? Vou pular esse, vamos para cá. E como é que está o financiamento? Eu trouxe alguns gráficos que é importante todos os estudantes ouvirem, professores, porque nós vamos ter que fazer alguma coisa. O Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações perdeu o C. Agora é Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Dá uma olhada no orçamento. Para o ano que vem é muito mais baixo. Aí vamos ver o orçamento da Casa do Cientista Brasileiro, nosso Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Eu vou diminuir só para vocês verem. Aqui subiu, que foi a época do Ciência Sem Fronteira, caiu, estamos com 1,2 bilhões para toda a ciência, incluindo todos os projetos de pesquisa, edital universal, os projetos de produtividade, iniciação científica e assim por diante. E vamos ver aqui esse que eu quero que os senhores lutem, que hoje deve ser a votação do PL C 135/2020 do Exalci, para o descontingenciamento do FNDCT. Então, dessa faixa em azul é quanto esse universo, é quanto o fundo arrecada. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar só esse ano. O fundo está arrecadando 5,6 bilhões e liberaram para a gente 0,6 bilhões. Dá para sobreviver? Dá para o país enfrentar cientificamente, como merece o nosso povo, o enfrentamento da Covid, investir em ciência e em tecnologia, porque aqui estão o financiamento dos laboratórios de pesquisa, das universidades e dos institutos de pesquisa brasileiros. Aqui está o investimento na indústria, ou seja, é um país que não acredita em pesquisa e desenvolvimento. Vamos? Por que você não quer aparecer? Ai, desculpa, gente. Antes eu quero isso. E aqui a CAPES. Também um pico, Ciência Sem Fronteira caiu, e vocês viram o aviso. Um corte no MEC, Ministério da Educação, de mais de 18%. Então, a CAPES, que estava com 3,2 bilhões, vai cortar 20%, pelo menos. É sombrio. E agora eu vou mostrar algumas coisas de livros escritos por economistas que não são economistas da esquerda, não são economistas nem da direita, são economistas, por exemplo, do Fundo Monetário Internacional. E aqui está. O suporte público é essencial, o aporte de recursos públicos é essencial para o desenvolvimento de tecnologias inovativas.
Governos em muitos países, e eles citam especificamente o Brasil, deveriam fazer mais e promover mais ciência e tecnologia. Aí um outro grupo também bem diferenciado da esquerda, Comunidade Europeia, escreve nesse tratado, isso já saiu mais uma edição, o investimento público em pesquisa tem um retorno de 3 a 8 vezes do valor aplicado. Entre 20% a 75% das inovações não poderiam ter acontecido sem o investimento público. E aí vai mais e mais declarações da Comunidade Europeia, mais outra aqui do Instituto de Economia do Trabalho, e são várias declarações, aqui mais uma da OCDE, o Brasil quer fazer parte desse grupo. Eu tenho só mais 3 slides e eu gostaria de concluir trazendo de novo para vocês, porque essa fusão CAPES-CNPq está sempre girando em Brasília. Por que somos contra a fusão CAPES e CNPq? Primeiro, CNPq foi criado, para os estudantes é bom lembrar, pelo almirante Álvaro Alberto em 1951, por uma lei para ciência, tecnologia e desenvolvimento, para esse fim específico. A CAPES, no mesmo ano, 6 meses depois, 1951, como coordenação de aperfeiçoamento do pessoal do ensino superior. A CAPES foi criada para a formação de recursos humanos. 2 agências complementares, mas distintas. Outra coisa que eu quero trazer para vocês, que é porque pelo qual estou lutando, eu espero que a gente consiga hoje aprovar no Senado o PL C 135/2020. O descontingenciamento do FNDCT, para que a gente possa ter recursos para desenvolver a ciência, que gera tecnologia, que vai gerar inovação. E mais, eu quero que esse FNDCT continue dentro da FINEP, financiadora de estudos e projetos. A FINEP, para aqueles que não sabem, foi criada em 67, durante a ditadura militar. Tinha uma visão estratégica de desenvolvimento. E a FINEP antes existia como um fundo dentro do BNDES. Um grupo de economistas, não de esquerda, não ortodoxos, liberais. Reis Veloso, que foi ministro durante vários anos, cria a FINEP, com mais outras pessoas, e cria, em 69, o FNDCT, Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e para financiar. E agora tem, de novo, uma onda dizendo o FNDCT, se virar um fundo contábil e financeiro, como é o que a lei diz, que está sendo proposta, então ele pode ir para o BNDES. É não conhecer a história, é não conhecer a diferença que é o que faz um BNDES e o que faz um FNDCT. Meu penúltimo slide. Os resultados, então, na minha visão, mostram a emenda constitucional 95 de 2016, aquela que inventou os gastos públicos. Eu não vou entrar na discussão se deve ou não,
Mas eu quero trazer isso para vocês. É um slide antigo meu, mas que continua verdadeiro até hoje. Diante da justificativa de que o Brasil precisa da emenda 95 para ganhar, que não é mais emenda, né? Já é uma mudança. Confiança do mercado, eu pergunto, qual o mercado? Especulativo ou produtivo? Baseado em matérias-primas primárias ou produtos de alta tecnologia que nós já não temos? Baseado em mão de obra desqualificada e com baixos salários ou em profissionais qualificados e bem remunerados? Esse é um mote que a gente criou e que está sendo repetido em Brasília já há alguns anos por aqueles deputados e senadores que têm a sensibilidade para entender que ciência e educação não são gastos, mas investimentos. E trouxe para vocês este slide do relatório do Banco Mundial de 2018, que diz o seguinte, eu traduzi. O Banco Mundial coloca em seu relatório de desenvolvimento mundial de 2018. Os alunos de hoje serão os cidadãos, líderes, trabalhadores e pais do amanhã. Portanto, uma boa educação é um investimento com benefícios duradouros. Finalmente, eu agradeço a nossa querida Universidade Federal do Sul da Bahia, nos seus vários campi, a todos os professores, professoras, a todos os estudantes, ao corpo técnico, a todos os amigos, a minha querida SBPC, da qual eu tive a honra de ser presidente, Academia Brasileira de Ciência, e a minha alma mater, Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. Obrigada. Ok, professora Helena, muitíssimo obrigado. Como eu tentei correr aqui um pouquinho, eu vou lá no fundo, no final, tentar resgatar alguma coisa do que eu pulei, mas assim, pulei na minha apresentação inicial, eu tinha justamente solicitado a professora Helena que trouxesse para a gente um panorama geral de pesquisa e pós-graduação no Brasil. Então, foi fantasticamente cumprido. No caso do professor Rui, eu pedi para ele trazer para a gente o caso da Unicamp. A Unicamp é talvez uma das universidades que passou mais batida no sentido de ter conseguido solucionar, pelo menos parcialmente, os problemas trazidos pela pandemia. Sabemos que é uma coisa muito diferente da UFSB, sabemos que Barão Geraldo é muito diferente de Ferradas, onde fica a nossa reitoria. O professor Rui vai trazer esse caso para a gente. Então, nós saímos da visão geral da professora Helena para o caso da Unicamp, na pandemia, e depois o professor Mittermeier vai trazer um pouco essa questão para a raiz do nosso território, para a sua raiz, e para como ele fez essa transição que eu mencionei há pouco. Então, professor Rui, muito obrigado, a palavra é sua. Muito obrigado, Rogério, colegas, professora Helena Nader, professor Mittermeier, colegas da UFSB, alunos, funcionários, pessoal que está nos dando apoio aí na secretaria do evento. É um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco da nossa experiência, né? Eu acho que é preciso situar um pouquinho a minha fala, porque eu não sou um especialista em educação, né? Muito menos educação superior. Digital ou sobre educação presencial, não há nenhum aspecto de teoria pedagógica envolvido aqui, é simplesmente um professor que está ligado no ambiente da universidade, dando seu testemunho e procurando trazer elementos do que a gente
tem vivido lá, né? E eu acho que é interessante eu me situar um pouco assim como área de estudo, porque isso vai ajudar um pouco vocês entenderem a minha percepção e como eu vejo a questão do problema mais, ou do aspecto mais significativo do tema que foi colocado aqui pelo Rogério, para eu explorar, e que tem a ver com as iniciativas da Unicamp, que é o que nós estamos chamando na Unicamp de ensino não presencial, né? Viabilizando, numa situação de emergência, a continuidade das atividades, evidentemente com uma série de problemas e limitações, mas não parando, né? E dando continuidade e aprendendo várias coisas, né? O Rogério, somos companheiros, amigos há muitos anos, porque viemos da mesma área, né, que é dos estudos econômicos e sociais de ciência, tecnologia e inovação, né? Nós temos um departamento dedicado a isso na Unicamp, que já completou 30 anos como pós-graduação, né? Política científica e tecnológica, e a nossa área é uma área interdisciplinar que é delimitada pelo objeto, não por disciplinas, né? Então, nós vamos de história da ciência a estudos do futuro, né? Passando por indicadores de inovação, e eu, pessoalmente, sou muito dedicado a essa dimensão da inovação tecnológica, da relação entre inovação tecnológica e mudança social, inovação tecnológica e crescimento econômico, a questão da gestão também, como que o processo lógica afeta as empresas e assim por diante. Então, isso ajuda um pouco a colocar o que seria o meu ponto de partida aqui. Podemos passar para o próximo slide, por favor? Que é a ideia de que, na verdade, o que nós estamos experimentando, não só na área da educação, mas a gente vê aí vários trabalhadores profissionais, né, dependendo da natureza da atividade, evidentemente, passaram a exercer suas atividades através de plataformas digitais, do chamado home office, né? Muitos, eu citei aqui apenas 2 dados de escolas e profissionais em home office, mas a gente poderia falar de várias outras coisas, né? Alguns analistas e cientistas sociais estão vendo que o que a pandemia está fazendo é provocar uma aceleração de coisas que já estavam acontecendo, né? Eu tenho alunos de empresas que efetivamente dizem que eles estão fazendo em alguns meses o que levariam anos para fazer, né? Que é esse fenômeno da transformação digital. A gente pode passar para o próximo, por favor? Então, para quem conhece essa área para quem acompanha essa coisa da mudança tecnológica e das relações com a economia e com ciclos de negócios, né? A gente pode dizer que a gente está vivendo no momento uma onda de concentração de progresso técnico, que a gente pode ver numa perspectiva incremental, porque isso começou com os computadores na década de 60, né? Depois com os microcomputadores e com a microeletrônica, nós tivemos uma onda de automação forte no final dos anos 80, anos 90, a fase que eu estava fazendo meu doutorado, né? Eu fiz um doutorado sobre automação programável lá em Sussex, e nessa linha de uso intensivo de TICs, de tecnologias de informação e comunicação, mudando a sociedade, eu diria que a gente está num momento de concentração de algumas tecnologias que atuam de forma integrada, pervasiva, né, com implicações amplas de ruptura, né, tanto nas dimensões econômica, como social, como política, né. Eu deixei 2 referências aí, né, que estão no fim da minha apresentação, que vai estar com vocês, né, e que são textos interessantes, eles são muito estimulantes, né, para pensar esse fenômeno. Podemos passar para o próximo. Só para a gente concretizar, né, do que nós estamos falando quando a gente fala de transformação digital, do ponto de vista tecnológico, nós vamos falar dessa combinação aí de uma capacidade de produção grande e descentralizada e diversificada,
com o uso de sensores e outras tecnologias de um volume brutal de informação, que tem sido chamado de internet das coisas, né? A possibilidade de ampliar também brutalmente a capacidade de processamento e o tipo de acesso ao processamento, né, através da computação em nuvem, né, que muda bastante, inclusive, a escalabilidade do processo de computação. E essa combinação, então, de volumes brutais de de dados, né, que a palavra em inglês, vocês me perdoem, mas a gente não tem uma alternativa em português ainda boa para isso, talvez volume brutal de dados, né, Big Data, e o uso de inteligência artificial em cima desse volume grande de dados e que permite, né, todo esse processo de aprendizado de máquina, de desenvolvimento para que mais funções que sejam mais simples possam ser feitas de maneira automatizada pelos computadores, de modo a liberar a capacidade humana para tarefas de um nível superior. De forma alguma, nessas ondas, né, que vêm em relação a progresso técnico, automação, deslocamento de emprego, etc., eu não sou daqueles que acreditam no fim do emprego, muito pelo contrário, né, o que há de fato é uma mudança, muito embora esse texto do Trachtenberg que eu deixei como referência aí para vocês, do Bureau de Economia do Trabalho americana, ele trabalha bastante essa questão dos problemas que essa mudança pode trazer, particularmente nos empregos de escritório, né, de nível médio e superior, né. Bom, mas tudo isso podemos passar para o próximo, por favor? Tudo isso para dizer que essa transformação, ela é uma transformação ampla na sociedade, né? Essa figura, ela não tem a intenção de esgotar essas dimensões da sociedade que são afetadas pela transformação digital, mas vamos começar lá em cima e vamos fazer um movimento anti-horário, né? Isso afeta as relações do governo e das entidades governamentais com o público, o conhecido governo digital. Isso afeta profundamente as mudanças das relações humanas, porque essas tecnologias, elas estão na base tanto da materialização como da condução e da forma como funcionam os algoritmos, né, nas redes sociais, que afeta bastante as relações humanas. Está presente nas artes, né? É só se a gente pegar o caso do cinema, da música, com tudo que está acontecendo na área de stream, né? De lives. Hoje você tem um broadcasting cinematográfico, né? Que é uma coisa que era impensável há um tempo atrás, né? Passa pela indústria, como a manufatura 4.0, a professora Helena, imagino que vai concordar comigo que na área da medicina, na área da biologia, na astronomia, com a possibilidade de tratamentos de dados de forma analítica e com algoritmos, há um salto de produtividade, todo o avanço aí na decodificação de genomas, né, é uma evidência disso. No campo do transporte, a gente tem isso ainda está muito no começo, evidentemente, mas o projeto vai tudo na direção de você cada vez mais trabalhar com veículos autônomos, não necessariamente particulares, né? Talvez uma das revoluções mais importantes que está vindo é no campo da energia, e particularmente da energia elétrica, e todo esse processo de digitalização tem um papel fundamental em mudar a capacidade de geração distribuída, elevar brutalmente a possibilidade de poupança de energia, né? Isso passa pela medicina e, finalmente, chegamos na educação, né? Então, digamos, eu vejo o processo de mudança da educação como parte de um processo de mudança social, econômica. Eu não coloquei as dimensões políticas aqui, porque senão a gente não ia conseguir terminar nesse tempo que a gente tem, né? Porque aí abre todo uma outra porta, né, sobre as implicações políticas disso tudo que está acontecendo. Evidentemente não tem sido boas, né?
mas a gente não pode também olhar os problemas da conjuntura como um resultado da tecnologia. A tecnologia ela pode ser usada numa direção ou noutra, né? O contexto, então, é de mudança também na educação, e eu tenho acompanhado um pouco do que os colegas norte-americanos fazem nessa área, e eu sempre fiquei com a sensação de que a gente fica um pouco atrás, né? Mas, claro, aí essa ideia de que a pandemia acelera, né? Eu acho que faz sentido, porque eu uso o caso da Unicamp como exemplo, né, como ilustração, né? Nós tivemos que nos enfiar e aprender na marra a trabalhar com a gravação de aulas, com métodos que permitam uma interação mediada com os estudantes, repensar a forma de ensinar, isso tudo motivado pela situação da pandemia, né? Bom, podemos ir para o próximo. No contexto brasileiro, evidentemente, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque é um milagre que nós estejamos aqui conversando, né? Com vocês, colegas, a praticamente 2.000 quilômetros de distância, um pouco menos, porque estão no sul da Bahia, né? Mas falando a mesma língua, né, compartilhando hábitos, né, porque somos um país continental com uma população de país continental. São poucos os países no mundo, poucos, né, em que você tem um território, uma população do tamanho do brasileiro que falam a mesma língua e compartilham valores culturais. Não obstante, este é um ponto forte nosso, nós temos um ponto fraco, muito fraco, que é uma profunda desigualdade social e regional também, né? Como salientou a professora Helena. Então, eu trouxe 2 dados aqui da PNAD contínua, TIC, de 2018, né, que, na minha opinião, sintetizam um pouco os limites, né, quando a gente compara 3 estados aqui que, na minha opinião, estão em posições extremas, né? Distrito Federal, né? São Paulo, que é o estado que eu estou, e Bahia, que é o estado em que vocês, colegas da UFSB, estão, né? Esse dado aí que eu sinalizei com o círculo vermelho, ele mostra o percentual dos domicílios, né, das casas das pessoas que não têm internet, que não têm acesso à internet. Então, vocês veem que, enquanto no Distrito Federal isso é 5%, 6% dos domicílios, né? Portanto, eles têm lá 1 milhão de domicílios com acesso à internet. Em São Paulo, esse número se aproxima de 13%. No caso do estado da Bahia, esse número é de 30%, né? Então, a gente já está falando aí de praticamente 1/3 dos domicílios, e veja, já que eu vou comentar um pouco à frente, nós estamos falando da média do estado, né? Depois a gente tem que levar em consideração também as desigualdades de renda pessoais e regionais, que vai piorar esses números, né? A gente pode ir para o próximo agora. Vejam, já antecipando o dado, esses 70%, então, dos domicílios baianos que têm acesso à internet, esse acesso se refere praticamente 99% à banda larga, tá? Seja ela banda larga fixa, em percentagem maior a banda larga móvel, né? Mas a internet de escada praticamente não existe mais. Então, quem tem acesso através de banda larga. E agora, quando a pesquisa levanta nesses 30%, né, do caso da Bahia, ou 25% no caso do Brasil, 13% no caso de São Paulo, desse total de domicílios que não tem internet, né, a gente pode ver aqui que, no caso do estado da Bahia, 32% dos motivos desses domicílios não tem por uma questão de acesso, já que os serviços ou os equipamentos são muito caros, né? Num percentual bem mais significativo que São Paulo, né? E mesmo do que o Brasil, né? Por outro lado, né, também é interessante ver que há um componente aí significativo, né, de moradores provavelmente de gerações de idade mais avançada que não
não sabem usar a internet e, por isso, não tem tido acesso, né? Isso considerando, vejam, aqui nós estamos falando do universo dos que não têm acesso à internet, aqueles 30% no caso da Bahia, 13% no caso de São Paulo, 5% no caso do Distrito Federal, né? Por que esse assunto é importante? Bom, nós estamos falando de educação à distância, né? Nós estamos falando de educação não presencial, que vai se dar primordialmente através de plataformas digitais, né? Sejam elas plataformas especificamente dedicadas à educação, de apoio, repositórios como o Moodle, ferramentas de encontro como o Zoom, como Meet, ferramentas de apoio ao ensino como o Google Classroom, né? E assim por diante. Então, o acesso à internet, ele é fundamental para que as pessoas possam ter participação nesse tipo de coisa, né? Então, podemos ir para o próximo, por favor? Quando a gente considera o fator renda, né, aí certamente, como eu tinha antecipado, essa questão do acesso à internet vai ser mais complicado, né, e provavelmente bastante superior a 30%, né, naqueles segmentos e naquelas regiões, né, onde a renda domiciliar é bem mais baixa, né. O que já nos leva a uma primeira conclusão aqui, de que o acesso gratuito a internet nas camadas mais pobres da população não é uma questão de infraestrutura ou de telecomunicações apenas, ela é uma questão fundamental de política social. Dar acesso gratuito à internet, melhorar a infraestrutura e facilitar para as famílias mais pobres, vai facilitar uma série de coisas que são fundamentais do ponto de vista social, naquela perspectiva da transformação digital que a gente estava comentando no começo da nossa fala, né? Bom, então, eu vou partir, então, dessa situação de São Paulo, né, onde a gente tem, de fato, e particularmente na região de Campinas e na região do entorno de Campinas e de São Paulo, esse núcleo, digamos aqui, mais em torno do que a gente chama de conurbação em torno da capital paulista, onde Campinas também está incluído, né? Evidentemente, o índice de acesso, né, está próximo ou é superior a esse da média do Estado, né? O que torna possível você começar a pensar, né, numa resposta à situação da pandemia, né, que levou a Unicamp a buscar desde o início, né, migrar para um ensino. Houve muita discussão no início de não se usar ensino à distância, né, porque o ensino à distância ele é distinto do ponto de vista técnico, ele tem uma série de requisitos e há uma maior resistência, né. Então, a ideia de ensino não presencial acabou casando melhor com o que, de fato, a gente estava fazendo, né. Eu gostaria de falar duas coisas para introduzir a apresentação de alguns dados sobre o que tem sido a experiência da Unicamp com o ensino não presencial. Primeiro, eu acho que o nosso reitor e lá o grupo da reitoria que o assessora, que trabalha com ele, foram extremamente corajosos e visionários, né? Uma amiga minha que é física diz, bom, isso é porque ele é físico, né? Já enxerga lá na frente, né? E o fato é que no dia 13 de março, né, praticamente uma semana antes do governo do estado definir que não haveria mais aulas presenciais, ele suspendeu as aulas presenciais na Unicamp, né, a partir do dia 15, né, aliás, a partir do dia 13, né, e desde então a gente tem estado sem aulas presenciais, sem atividades presenciais, e ao mesmo tempo ele estimulou a comunidade, né, demos um mês aí para nos prepararmos, né, rolamos o calendário um pouquinho, por um mês mais ou menos, para poder, onde era necessário mais preparação, viabilizar a atividade, tanto de ensino como pesquisa, como extensão, mas principalmente ensino, né, na graduação e na pós-graduação, para poder ser feita através de meios digitais, né, e eu acho que isso tudo teve um papel muito importante em nos motivar, em nos colocar ligados nessa mudança, né. De outro lado, os dados que eu vou apresentar aqui, eles foram feitos já com base numa enquete que foi
conduzida pela Unicamp, pela Associação dos Docentes da Unicamp, entre maio e junho, portanto já tínhamos praticamente 3 meses de experiência, né, sobre as condições do ensino não presencial, né, com meios digitais da Unicamp, né. Então, o que eu vou comentar daqui para frente, que fundamentalmente explora a experiência da Unicamp nesse contexto que eu estava colocando aqui, né, sai dessa publicação da Unicamp baseada numa enquete, né, num survey feito com uma amostra aí que me parece, se não representativa, muito robusta dos professores, né. Podemos passar para o próximo, por favor. Então, nós temos aí condições de trabalho remoto, docente na Unicamp, no contexto da pandemia da Covid-19, né. Primeiro, desses 400 que responderam, né, que representam mais ou menos 21% da população da universidade, nós somos 2.100 e poucos professores, né, estão distribuídos aí de acordo com essas faixas etárias, né, evidentemente não é uma situação muito distinta de outras universidades, até pelas dificuldades de contratação recentes, pelos períodos de vacas magras que passamos aí, né, que já tem um bom tempo, a população docente da universidade hoje, ela é razoavelmente idosa, né, digamos que nós temos aí praticamente mais de praticamente 2/3 ou mais de 2/3 dos docentes com acima de 40 anos, né, sendo que 29% estão acima de 60 anos. E uma distribuição aí um pouquinho distinta da distribuição da população, porque no caso dos docentes, há mais homens do que mulheres, né, numa taxa aí que supera as mulheres em 10% mais ou menos do total da população, né. Então, esses foram os que responderam, né. Podemos ir para a próxima? E, evidentemente, com essa faixa, com essa perspectiva etária, a maior parte faz parte do grupo de risco, né. Então, eu selecionei alguns itens, eu não peguei todo o relatório, né. Primeiro, para saber, bom, os professores aderiram, concordaram com o trabalho remoto, não é? E como está relacionado com o perfil deles, né. Então, vocês podem ver que a adesão foi maciça, né? 2/3, mais de 2/3 dos professores concordam com a decisão de partir para o trabalho remoto, né? Você tem aí aqueles que são céticos ou muito críticos, mas não discordam, um percentual alto também, e uma pequena parcela realmente não concorda, né? A distribuição por idade, acho que é esperada, os mais jovens, que têm mais problemas de várias ordens, né? Inclusive do ponto de vista salarial, né? Estão mais insatisfeitos e o índice de adesão é menor, o fato dos homens aderirem mais do que as mulheres está um pouco ligado a um outro gráfico que eu não trouxe, que mostra que há uma relação direta, né, de adesão entre aqueles que conseguem dividir o trabalho doméstico e aqueles que não conseguem dividir o trabalho doméstico. Essa não foi aberta por sexo, né? Enfim, os professores que dividem mais, né, têm mais compartilhamento de trabalho doméstico, são aqueles que estão mais confortáveis ou menos desconfortáveis com o trabalho feito através de plataformas digitais, né? Podemos passar para o próximo, aí a gente já começa a entrar, né? Sim, eu trouxe algumas citações aqui, que são de colegas que foram citados no relatório, mas eu não vou ler, porque isso vai demorar muito, isso vai estar disponível para vocês, né? Aqui eu procurei mostrar, então, que há colegas que acham que, de fato, foi muito importante, até do ponto de vista institucional, né? Além de contribuir para a saúde mental de docentes e discentes, né? E há aqueles que criticam não tanto a decisão em si, mas a forma
forma como foi tomada a decisão, porque ela foi realmente muito rápida, né? Então não paramos 15 dias para discutir se haveria. Em 3, 4 dias já estava definido que haveria uma migração para trabalho em plataformas e ensino remoto, né? Podemos ir para o próximo, onde a gente já começa a entrar um pouco na avaliação que os docentes fazem das condições do seu trabalho remoto na universidade, nesse contexto da pandemia. Então, o que chama a atenção aí, depois vocês vão poder ver esse gráfico com mais calma, é que especialmente em relação ao ensino, que são as barras vermelhas, né, vocês podem ver a partir do segundo grupo de barras, né, a grande maioria, né, cerca de 3/4 dos professores consideraram que estão trabalhando mais, né, especialmente em relação a ensino, né, e em relação também a atividades administrativas, né, não tanto em relação a atividades de orientação de alunos, né. Então, isso é uma coisa que a gente ouve muito recorrentemente, né, a gente tem participado bem mais de reuniões, porque as reuniões têm sido mais abertas, né, os colegiados têm sido mais abertos no nível do instituto, pelo menos, exatamente para estimular a participação, melhorar a qualidade da circulação da informação, né, e isso tudo tem levado a gente a trabalhar mais, né. Eu mesmo, antes de vir para cá, para essa reunião, estava numa reunião de conselho interdepartamental, que é uma reunião de um colegiado pequenininho e que foi aberto para a participação de quem quisesse. Podemos ir para o próximo, por favor. Aqui vale a pena também fazer um comentário rápido, né, porque eu achei isso também muito interessante do levantamento da Unicamp, porque ela procura mesclar visões mais céticas e críticas e visões mais positivas em relação à mudança que foi feita, né? Então, de um lado, você vê que tem colegas que consideram que foi muito positivo que a universidade providenciou o acesso às ferramentas digitais, né? E que a instituição foi capaz de readequar, e isso foi muito importante para a moral e para o sentimento de continuidade dos alunos. A gente tem colegas também que se colocaram como estando à beira da exaustão física do burnout, né? Exatamente por conta de que essa avaliação anterior que a estatística mostrou ali, né? Os números mostraram de que a grande maioria dos colegas consideram que estão trabalhando bem mais, né? Podemos ir para o próximo, por favor. Que atividades nós estamos fazendo tipicamente, né? Bom, há uma combinação aí de aulas ao vivo que são gravadas e depois disponibilizadas, com alguns professores que já gravam e apenas deixam as aulas gravadas anteriormente, né? Mas há também um número não pequeno de professores que estão fazendo aulas ao vivo, não gravando, o que eu considero que é complicado do ponto de vista do acesso dos alunos. Mas entre aulas gravadas e ao vivo e gravadas, a gente tem a grande maioria aí com relação a aulas, né? Há várias atividades de apoio através de plataformas como o Moodle, né? E essas atividades, então, são avaliadas nessa perspectiva de que elas possibilitam a interação com os alunos, o fato de ser desenvolvido em tempo real, gravado e disponibilizado, aumenta a possibilidade de acesso, né? Porque muitas vezes o que a gente percebe é que aqueles alunos que têm acesso através de dispositivo móvel, eles têm uma variação na qualidade da banda que é bem significativa, e muitas vezes não consegue acompanhar a aula de maneira síncrona, né? Mas consegue posteriormente acessando através das gravações, né? Podemos ir para os próximos, por favor? Bom, aqui um depoimento de um colega dizendo que acha que até está se cuidando mais, está se caprichando mais nos slides e conseguindo adaptar bem para essa nova forma, né? Eu pessoalmente acho que a gente ainda está um pouco preso, né, a fazer aquilo que fazíamos, mas agora através de ferramentas digital, né? Eu acho que um dos desafios, né, o que nos colocaria mais perto propriamente da chamada educação digital, seria começar a fazer coisas novas, né, aproveitando os meios digitais. Podemos continuar.
Esse é o ponto mais crítico, né? É a participação dos estudantes nas atividades remotas. Então, embora o dado agregado, né, mostre que a participação é baixa ou muito baixa, né, entre estudantes da graduação e pós-graduação, portanto, ela é média e alta para a grande maioria dos estudantes, né, ainda assim a gente tem esse sentimento de perda exatamente desse terço, né, ou um pouco mais de um terço de alunos que não conseguem acompanhar as atividades da maneira que a gente gostaria, e evidentemente isso representa uma perda, e isso é um dos pontos, né, sobre os quais a gente está se debruçando no sentido de ampliar a nossa capacidade de alcance e viabilizar. Com relação ao aspecto de acesso, eu acho que isso é um ponto importante, porque isso não é trivial, né, eu falei da coragem do Marcelo Nobel e da reitoria, do ponto de vista institucional e de tomada de decisão, mas acho que tem um outro ponto muito importante, que foi o fato de que a Unicamp mobilizou recursos, né, próprios, né, através da disponibilização de máquinas e dispositivos que não estavam sendo usados ou que poderiam ser emprestados para os alunos que tinham problema de acesso, né? Montaram uma oficina de canibalização de desktops e de notebooks, né, para compor partes que pudessem colocar máquinas que estivessem em funcionamento e fosse levada para os estudantes, né? E, por outro lado, fechou um contrato com a Vivo, né? Que disponibilizou acesso a 10 mega de banda a um custo de R$5 por mês para todos os estudantes que não tinham acesso, né? Me lembro que o jornal da Unicamp publicou uma matéria sobre uma parte dos nossos alunos indígenas, né, que nos últimos 2 anos temos recebido alguns, né, até pelo sistema de cota que foi adotado, que voltaram para suas casas na Amazônia com o modem da Unicamp e conseguiram acompanhar o curso, mesmo estando num estado tão distante, né. Então, claro, essa questão da banda, ela é limitada, mas, por outro lado, também a universidade procurou dar apoio, e a gente ainda acha que muito das questões aqui estão relacionadas à motivação, e um outro ponto que os estudantes se queixam bastante, que é a dificuldade deles se planejarem, né, e todo o sentimento de insegurança, né, psíquica, a pandemia coloca ainda mais nesse contexto não só de pandemia, mas de pandemônio que a gente vive no Brasil hoje, né? Bom, podemos ir para o próximo, por favor? Aqui também depoimentos colocando a dificuldade dos estudantes, né? O fato de que os estudantes muitas vezes se intimidam, quando as câmeras estão desligadas, você não sabe exatamente se eles estão conseguindo acompanhar ou não, né? Apesar de ter alguns aspectos positivos, né? Mas, de fato, há alguns professores que avaliam, inclusive, que os estudantes estão perdendo muito, que vai haver um número maior de reprovações, embora uma das dimensões, uma das iniciativas, uma das decisões, né, das deliberações que foram tomadas agora no nível da direção acadêmica, foi a de permitir que a avaliação neste semestre, para quem quisesse, nas turmas que quisessem, né, isso a cargo do professor, né, os alunos pudessem ser avaliados como tendo desempenho satisfatório ou insatisfatório, simplesmente, sem ter que dar uma nota ou um conceito. Podemos passar para o próximo. Essas são as principais dificuldades relatadas pelos estudantes, né? Então, as tecnológicas e as socioafetivas são as principais, né? Como eu já havia comentado aqui, né? Problema de acesso e equipamentos, né? Para aqueles que têm dificuldade. Podemos passar para o próximo. Bom, isso então dá um pouco conta... Oi. Você ainda tem muitas transparências? Não, estou terminando. Já é mais uns 5 minutinhos. Ok. Agora um pouco a discussão do o que será daqui para frente, principalmente quando a gente voltar para a situação normal, né? Então, há uma preocupação com relação à segurança e privacidade dos dados, aumento da carga de trabalho, que eu já comentei aqui, né? E um grupo de professores também vem a questão do ensino à distância como uma porta para a privatização da universidade. Podemos seguir?
Não obstante, né, como vocês podem ver aqui, embora não entusiasmadíssimos, mas a maioria dos professores, né, se mostram favoráveis à continuidade dos usos de metodologias mediadas por tecnologia de informação, na continuidade, inclusive, pós-pandemia, né? Esse é a síntese, quer dizer, vários de nós, né, a maior parte de nós, tem a percepção de que essa é uma experiência da qual nós vamos sair, não para voltar como estávamos antes, mas para andar à frente e, de alguma maneira, incorporar essas ferramentas na nossa atividade. Podemos ir para frente? Esses são alguns dos aspectos de maior preocupação com relação a essa continuidade, né? Alguns deles eu já comentei aqui, mas de fato tem muito mais a ver com a dimensão psicológica e pedagógica do que com relação a recursos, né? Podemos ir para o próximo? De uma maneira geral, né, a expectativa, então, em relação à continuidade do semestre no contexto da pandemia, né, é de continuar com as atividades remotas, né, e não de cancelar o ano letivo na sua maioria. Podemos ir em frente? Então, esse é o último slide, né, como eu já enfatizei, né, eu entendo que a resposta da Unicamp foi uma resposta proativa, corajosa, e que eu acho que tem um enorme benefício institucional, porque no contexto anti-ciência, anti-universidade, né, que a gente está vivendo, eu acho que a Universidade parar é o pior dos mundos, né? Então, ela tem que continuar prestando seus serviços para a sociedade, precisa continuar formando pessoas, produzindo ciência, e dando atenção à sociedade, né? Dando retorno ao investimento que é feito nela, né? Eu, pessoalmente, acho que esse aprendizado com o ensino não presencial abre oportunidades para a gente combiná-lo com as atividades presenciais quando voltarmos, né? Como disse um colega lá, que está numa das citações que eu coloquei aqui, eu estou pensando em ter aulas remotas junto com aulas presenciais, combinar as duas coisas, né? E acho que o grande desafio é usar melhor essas ferramentas digitais, né? O que eu chamo ir além de fazer as mesmas coisas que a gente faz hoje, né, que a gente já fazia para os meios digitais, usar a digitalização de modo criativo para fazer coisas novas, né? Então, métodos modernos como a chamada aula invertida, a chamada aula por resolução de problemas, aulas pelos pares, né? Tem várias dimensões pedagógicas aí, né, que buscam aquilo que os alunos, inclusive, têm muito estímulo para isso, a chamada postura proativa do aluno, né, e não passiva, né? Eu acredito que os meios digitais podem ajudar nessa direção, né? Então, é só isso. O último slide é só um agradecimento. Eu coloquei algumas referências que eu usei, né? E muito obrigado. Mais uma vez agradeço a oportunidade e gostaria muito de ouvi-los e poder debater sobre isso. Muitíssimo obrigado, Rui. Nós estamos aqui com o tempo bem apertado, né, em boa parte por conta do atraso que houve com os problemas técnicos, mas temos aí mais meia hora para a apresentação do professor Mittermeier, e depois aí talvez, se a gente conseguir, 10 minutinhos aí para debates. Eu antecipo uma pergunta que foi feita aqui, que vale para todos os palestrantes, se vocês poderiam disponibilizar as apresentações para que colocássemos à disposição de quem está assistindo e de quem vier a ter interesse. Então, assim, a professora Helena traçou o quadro geral da pesquisa e pós-graduação no Brasil. Vocês veem que o quadro já era muito ruim. Ela acrescentou ao final que nós teremos aí para o ano que vem já anunciado um corte de mais de 18%. O professor Rui trouxe, primeiro, uma contextualização em termos de paradigmas tecnológicos, o que isso está representando nesse momento, como a Bahia e o interior de São Paulo se diferenciam, e como é que naquela realidade do interior de São Paulo a Unicamp está caminhando com a convivência, digamos assim, com a pandemia. Nós vamos ter muitos problemas comuns, vamos ter alguns problemas adicionais, não há sombra de dúvidas quanto a isso, mas também acredito que possamos ter algumas soluções adicionais.
Falando em soluções adicionais, eu vou passar a palavra para o professor Mittermeier, porque, assim, tudo que a gente está vendo, particularmente na apresentação da professora Helena, é que o quadro é muito ruim, o quadro vem piorando e o quadro vai piorar ainda mais. Então, assim, o que nos resta fazer? Sem sombra de dúvida, lutar para que isso não aconteça e fazer o melhor dentro daquilo que podemos fazer. Né? Então, eu chamaria o professor Mittermeier muito nesse sentido de que ele claramente é uma pessoa que fez o melhor quando tinha todas as condições piores possíveis para que pudesse alcançar, digamos assim, o seu sonho de ser pesquisador, de ser um pesquisador importante e de fazer e de trazer impacto social com a sua pesquisa. Então, professor Mittermeier, a bola é sua. O professor Rogério está me ouvindo? Ótimo. Alto e claro. Então, muito obrigado, quero parabenizá-lo pela iniciativa, quero agradecer ao convite honroso por estar junto com minha querida professora Helena Nader, que já publicamos trabalho junto, com o Rui. Eu vou me permitir, ao falar com vocês, tocar um pouco dos desafios que eu tive na vida e já traçar o paralelismo com o que eu assisti das duas apresentações da professora Helena e do professor Rui. Então, do ponto de vista de sequência, parece até um memorial, mas eu vou transformar isso numa coisa para a gente fazer reflexões, como você falou, sobre a formação educacional que eu tive, os desafios do ponto de vista profissional, como gestor, mas eu vou me ater principalmente aos dois primeiros componentes. Eu não sei se vocês me veem, estão me vendo, porque eu não consigo me ver na câmera. Vocês conseguem ver o que eu estou mostrando? Também não, né? Não. Não, mas eu vou falar. A apresentação, sim, Mittermeier. A professora Helena, ela tinha feito uma provocação. O Rui tem que falar, o Rogério, o porquê do título, né? O ensino da pesquisa na pós-graduação nos tempos do cólera, né? E aí, eu fui aqui na minha estante, peguei o livro do Garcia Márquez, né? Que é O Amor nos Tempos do Cólera. Naquela época se usava o telégrafo, agora nós estamos utilizando a internet, para você ver como nós evoluímos. Dito essas palavras, podemos passar para o segundo, aí está mais ou menos uma sequência, vamos ao slide seguinte, por gentileza. Pronto, vamos aí. Veja bem, para contextualizar o que a professora Helena falou e o professor Rui, eu começo aí no que diz respeito, nesse segundo slide meu, em relação à minha formação profissional, onde eu fiz o curso primário no União Queimada. Eu estive no União Queimada recentemente. Eu fui na escola que tive o prazer, me deram o nome lá, em uma das salas, e eu voltei e vi que o espaço físico e as condições são mais ou menos as mesmas, ou talvez um pouquinho pior do que aquelas que eu tive lá na década de 60. Então, isso mostra um grande desafio na minha época, e continua mais ainda, é a infraestrutura no curso primário, que ela não existe. Né? E aí não se vai fazer o que a Helena chamou a atenção e o que o Rui, que é você fazer inovação em qualquer que seja a área, sem que você não tenha um indivíduo que lá na base tenha tido uma formação boa, né? Na área, aí no primário e no ginásio, principalmente na área de matemática e já no secundário na área de química e física. Eu passei no primário no União Queimada, fui para o Colégio Guaraci, o chamado ginásio à época, 7 de setembro, Itajuípe, e no Colégio Guaraci. E nesses dois lugares, novamente, você não tinha um laboratório, não tinha nada montado para você exercitar a sua criatividade. Eu vim para um colégio que vocês devem saber alguns da história, que era um dos colégios mais famosos da Bahia, que estudou os grandes intelectuais baianos, artistas, cientistas, que era o Colégio Estadual da Bahia. Por azar meu, eu cheguei nesse colégio em 1971, dentro da ditadura. E, novamente, este colégio não oferecia condições nenhuma para que nós pudéssemos ter atividades práticas, estimular a pesquisa. Não tinha microscópio funcionando,
Não tinha absolutamente nada, os aparelhos de física e química eram só para ver, você não podia exercitar, né, a sua criatividade. Me recordo que 2 livros que foram bons na época, que eram 2 livros modelos americanos, o PSSC de Física e o BSSC de Biologia, e que tinha lá os experimentos. Você lia a parte teórica, mas não tinha absolutamente nada. Me recordo que a única coisa que me deu felicidade foi quando um padre, o padre Pereirinha, lá no Colégio da Bahia, aqui em Salvador, ele fez uma pergunta: por que é que o siri, o caranguejo, cresce? Né? Desculpe, por que é que tem siri mole e siri duro? E aí todo mundo ficou sem saber. E eu fui no mercado modelo, o cara me disse: não, existe o siri duro e o siri mole. E eu fui estudar depois, eu descobri que não. Pois não? Mittermeier, me permita uma pequena interrupção. Você falou aqui de união queimada, eu queria só situar, porque eu acredito que nem os estudantes que são aqui do sul do Bahia, tirando os que são de Itajuípe e Coaraci, conhecem união queimada. Então, assim, entre Itajuípe, que diga de passagem, onde eu vivi todos esses anos aí que estou na UFSB, e Coaraci, que é onde eu lecionei todos esses anos na UFSB, nós passamos por 4 pequenas vilas, né, que são a Ruinha, o Sequeiro Grande, depois a União Queimada, Bandeira do Almada, para chegar em Coaraci. Então, assim, queria só chamar a atenção, e aí fazendo um paralelo com o grande Gabriel Garcia Marques, que foi mencionado aí, e a quem devemos o título da palestra, assim como o Garcia Marques nasceu em Aracataca, Aracataca, eu acredito que seja, assim, social e economicamente muito similar à União Queimada, né? Então, o fato desse grande pesquisador que está aqui nos falando sair desta realidade social, ele é muito importante e, a meu ver, mostra essa coisa de transformar essa condição o mais difícil possível e conseguir superá-la. Antes eu passo a palavra de volta, professor. Muito obrigado. Só foi bom porque você me fez resgatar. O descuidado era tanto que, no União Queimada, a minha professora de primário, eu descobri depois, quando eu fui para Itajuípe, para entrar no ginásio, que ela estava fazendo admissão junto comigo. Ela não tinha, você pasme, ela estava dando aula para mim na 1ª, 2ª, 3ª e 4ª série e não tinha entrado no ginásio ainda. Então, você vê as dificuldades que você tem que superar, né? Morando ali no União Queimada e depois indo para Coaraci, no Colégio Coaraci. E como eu estava falando do Colégio da Bahia também, muita dificuldade. O Colégio da Bahia, quando eu entrei, era um colégio que era uma referência, era um colégio que todos se orgulham de ter passado por lá, mas, infelizmente, o Colégio da Bahia, quando eu comecei a estudar, ele já sofria todas as consequências do golpe, né, na época, né, militar, da ditadura, com poucos recursos, que é uma coisa que, como disse a Helena, na fala dela, nós tivemos momentos durante o período de 64, a época da eleição direta, nós tivemos alguns momentos de alguns avanços. Mas muito antes, por exemplo, eu acho que o próprio CNPq, que a Helena falou, o CNPq foi criado pelo almirante, a iniciativa da Marinha, do almirante, para desenvolver energia atômica no Brasil, energia nuclear, né, para ter os submarinos. E esse é um exemplo também que eu queria resgatar. Então, vejam vocês, em cima da fala da Helena de Rui, eu vou estar sempre contextualizando, comparando com o que eu enfrentei e como é que nós esperávamos. Muito bem. Eu depois estava na Bahia, e aí eu queria aproveitar para fazer uma homenagem à Universidade do Sul da Bahia. Eu fico feliz porque a reitora, a Joana Guimarães, ela é minha conterrânea de Itajuípe, porque a União Queimada pertence a Itajuípe, só que ela morava na sede e eu na União Queimada. Então, eu vim para Salvador e por uma questão circunstancial. Eu estava acabando o que se chamava naquela época ginásio, que era a 8ª série, né, antes do científico, e eu não sabia o que fazer, porque já em Coaraci, naquela época, eu tinha que ajudar a família, eu trabalhava na feira dia de sábado, né, vendendo farinha, feijão lá na feira de Coaraci, e eu estava lá na 8ª série e não sabia o que fazer. Então, só me restava de alternativa tentar um emprego como menor estagiário do Banco do Brasil,
ou fazer uma seleção para a Imarc em Uruçuca, para ser técnica agrícola. E você vê as coisas circunstanciais que você tem que aproveitar. Aparece lá, nesse final de ano, que era o final do ano 70, mais ou menos novembro para dezembro, os parentes meus, que eram daqui da região de Santo Antônio de Jesus, e eles vieram para Salvador e botaram um pequeno comércio numa invasão no Pau da Lima. E eles me perguntaram o que é que eu pretendia fazer na vida. Eu disse, olha, eu quero ser médico, mas acho que não vou conseguir, porque aqui na região não tem universidade, não tem uma faculdade de medicina. Ele disse, mas você quer ir para Salvador, trabalhar lá numa venda e tentar ver se você pode alcançar o seu sonho? Eu digo, claro. Esse rapaz saiu de Quaraci, uma semana depois eu peguei uma mala de couro, cheguei na rodoviária em Salvador e fui parar no Pau da Lima. Morei em um bairro chamado Pau da Lima, que era uma área, dentro do Pau da Lima, fui morar numa área que era de invasão, no bairro de São Marcos. Então, fiquei morando nesse bairro e trabalhando como boy no escritório de contabilidade em outro bairro, curiosamente chamado Pau Miúdo. As pessoas até brincam comigo, né? Porque essa fixação, morar em Pau da Lima e trabalhar no Pau Miúdo, era muito mais pobreza mesmo. Então, eu fui trabalhar nesse lugar e aí eu me matriculei no Colégio da Bahia, que eu acabei de falar para vocês, estudando com muita dificuldade. Eu tinha que sair de Pau da Lima às 5 horas da manhã para chegar no meu trabalho cedo, para poder trabalhar lá, escrever as coisas no livro, aproveitar um pouco antes, que era horário de banco, eu tinha que levar documentos para pagar em banco, meio-dia tinha que estar de volta ao escritório para comer e estudar no Colégio da Bahia. E à noite, ao retornar a Pau da Lima, eu retornava para o Pau da Lima, que era muito difícil, o que me forçou a fazer uma proposta ao dono desse escritório para que eu dormisse lá mesmo no escritório, e eu fiz isso. Dormia no escritório, botei aquelas chamadas famosas camas de campanha, de fechar e abrir, e fui estudando. Bom, o certo é que isso me exigiu um esforço muito grande, porque eu estudava em um colégio e eu queria fazer um curso de medicina, que era para a elite. Naquela época, só tínhamos 2 escolas de medicina na Bahia. A Universidade Federal da Bahia e a Escola Baiana de Medicina. Eu tenho a impressão que eu poderia ter entrado também na Universidade Federal da Bahia, mas eu fui informado, e foi um erro, a informação não procedia, era de que, ao entrar na Universidade Federal da Bahia, você entraria numa área 2 e só depois do primeiro ano você iria, a depender de suas notas, seu desempenho, ir para o curso de medicina. Então, eu perdi um pouco da confiança, achando que lá, por ser pobre, talvez pudesse ser preterido. Mas isso não era mais verdade, porque já não era mais esse sistema. De qualquer maneira, eu fiz uma opção pela Escola Baiana de Medicina, porque era a única que me dava a oportunidade de continuar trabalhando, e eu não podia prescindir de um emprego. Então, estudei na Escola Baiana, e lá na Escola Baiana, eu conversei isso com o Rogério, em 1975, no meu 2º ano, infelizmente, eu tive que, por falta de uma dificuldade de se locomover de Pau da Lima para a Escola Baiana, que era no centro, eu fui morar no orfanato. Morei no orfanato de Dalva Matos, na Lapinha. E quando eu estava lá morando nesse orfanato, eu ia andando deste local para a faculdade, que era uma distância considerável. Mas, infelizmente, em abril de 1975, tomei conhecimento que meu pai tinha pego uma doença, que era uma doença que o corpo dele estava amarelo, os olhos amarelos. E aí eu tive que trazê-lo para Salvador. Ele foi internado no hospital, na época, que era um hospital público, o Hospital Couto Maia, hoje é o Instituto da Sofisticado. Meu pai com a suspeita de hepatite ou leptospirose. Isso é bom para eu contextualizar nas minhas pesquisas mais adiante. Infelizmente, meu pai sai do Couto Maia, vai para o Hospital das Clínicas. Estavam vivendo uma época muito difícil no país, uma crise violenta, a crise do petróleo, o hospital universitário com muitas dificuldades. Felizmente, meu pai faleceu em 1975, em maio, me deixando com 9 irmãos e uma mãe doente. E aí eu tive que tomar uma decisão. A decisão foi que, nesse slide, vocês veem aí, está aí colocado, no momento que eu fazia o curso de medicina, eu tive que gerar dinheiro para ajudar a sustentar a minha família. Então, eu disse, o que é que eu vou fazer? O que é que eu sei fazer? Eu não tinha, no meu curso científico, eu não tinha me preparado, não tinha me formado nenhum técnico.
para ter uma profissão. Então, eu descobri que eu poderia dar aula, eu era monitor de histologia. Virei professor de cursinho, fui dar aula no cursinho Radar, depois no Universitário Integral e no Colégio da Bahia. E aí eu queria prestar homenagem, porque eu tinha 19 anos, e quando eu fui dar aula no Radar, eu tive um aluno, que vocês todos devem ter ouvido falar dele recentemente, infelizmente faleceu. Eu tive o privilégio de ter sido professor de Jorge Portugal no cursinho. Fui professor dele de vestibular, tínhamos uma amizade muito grande, uma pessoa genial, brilhante, que a Bahia teve, que se foi agora recentemente. Então, vejam vocês as dificuldades. Quando eu estava na escola baiana, eu queria ser médico, e a primeira ideia da minha família é que eu ia me formar em medicina, ir para o interior, praticar medicina, casar com uma pessoa rica, e aí estaria resolvida a vida, como médico. Né? Mas não foi isso que eu fiz. Eu estava aqui e decidi que eu gostaria de ser pesquisador. E para ser pesquisador, a Escola Baiana de Medicina, na época, ela não estimulava a pesquisa, e muito pouco estimula hoje em dia. Mas, na minha época, não tinha absolutamente ninguém fazendo pesquisa. E eu procurei saber onde é que se faz pesquisa na Bahia. Aí será na Universidade Federal. E você tem um grupo que é muito bom, que é o grupo da patologia, liderado por um cara brilhante chamado Zilton Andrade. Me recordo que eu fui descobrir o dia que esse senhor dava aula, fiquei lá no hospital, entrei com jeito, passei sem que me percebesse que eu estava ali, passando, fiquei esperando ele e perguntei, professor, o senhor me permite assistir sua aula? Você é da onde? Eu sou da Baiana, aluno de medicina, mas ouvi muito boas referências do senhor, eu quero ser pesquisador, eu queria assistir suas aulas. Pois não, pode assistir. E, a partir daquele momento, acho que nós nos ligamos, e Zilton foi meu orientador depois, vocês vão ver na iniciação, no mestrado e no doutorado. Então, eu comecei a frequentar a Universidade Federal da Bahia. E era incrível, porque eu tinha que conciliar as aulas da Baiana com as aulas da Universidade Federal da Bahia de patologia. Por isso eu me formei em patologia. Fiquei muito entusiasmado com aquela equipe de professores dedicada, a grande maioria na época era DE, professores em DE, e que faziam pesquisa, que transformavam o objeto de suas observações, eram autópsias que eram feitas de maneira sistemática, onde se lia a primeira história clínica, se fazia autópsia, confrontava com os dados anatopatológicos, histológicos, e depois eles transformavam isso, todas essas informações, em trabalhos científicos. E tanto é que o professor Zilton, ele é considerado como um dos indivíduos, como a professora Sônia, ainda vive, Zilton faleceu recentemente, como os indivíduos que mais contribuíram no mundo para o entendimento da patologia da doença de Chagas e da ectosombose. Então, para vocês verem que já foi uma dificuldade. E outra coisa, dificuldade quando eu entrava lá na Federal, porque tinha uma briga, Federal versus Baiana, parecia um Bavi. E eu tinha que me passar despercebido, para as pessoas da Federal ficavam sem entender porque eu estava indo para a Baiana. Mas eu tentei convencer todo mundo e fiz o internato na Federal. Fiz depois residência, mestrado, doutorado, tanto é que hoje eu tenho mais tempo de Federal do que da própria Baiana. Muito bem. Quando eu me formei, eu fiz a residência em anatomia patológica no Hospital Universitário Professor Edgar Santos, que era considerado, na época, a melhor residência, uma das melhores. Você tinha em São Paulo, na USP, do professor Tales de Brito, tinha o professor Barreto Neto, no Rio de Janeiro. Tanto é que, durante a residência, depois, no final da residência, os residentes tinham 3 meses para ir para algum lugar que quisessem. Eu, na época, disse, não, eu quero ir para um lugar onde eu vou aprender coisas diferentes daqui. E eu fui parar em Botucatu, em São Paulo, uma cidade pequena. Né? Eu fui para Botucatu, e lá em Botucatu fiquei 3 meses, porque eu queria ter uma ideia do que era feito diferente em Botucatu em relação ao que eu estava vendo aqui na Bahia. Foi uma experiência extremamente importante. Eu pude ir lá em São Paulo, os grupos de patologistas são muito bem organizados, eles fazem uma reunião mensal, onde rodava nas diferentes universidades pelo interior de São Paulo, e eu tive o privilégio de participar dessas reuniões e aprender muito. Muito bem, mas eu queria chamar a atenção de vocês, aí no ponto 5, que, novamente, quando eu estava fazendo residência, eu larguei cursinho. Eu ganhava muito dinheiro como professor de cursinho durante a medicina, eu chegava a ganhar mais do que os professores do departamento de patologia. Mas eu disse, não, eu não vou continuar como professor de cursinho, porque se eu continuar, eu não vou fazer o que eu quero, que é ser cientista, que é ser pesquisador,
ser um médico que pode fazer a diferença para o meu estado, para os cidadãos que estão pagando para que eu possa estudar. Então, eu disse, a única alternativa que eu tive foi aceitar o convite. E, pasmem, em 1980, eu tinha 24 anos, acabado de formar, e virei professor da Escola Baiana de Medicina com 24 anos. Aliás, eu dei aula na Baiana, no 6º ano, como professor de medicina, porém, eu não era formado ainda, e um outro professor assinava a caderneta, porque a escola não tinha professores para patologia. Bom, quando eu terminei a minha residência, eu procurei o professor Zilton, que, à época, ele estava na Federal, mas tinha também assumido a direção do Centro de Pesquisa Gonçalo Muniz, que hoje é o Instituto de Pesquisa Gonçalo Muniz, em Brotas, onde eu estou aqui agora, morando bem próximo. E disse, professor, eu quero fazer um pouco de pesquisa experimental, porque a parte da patologia eu já aprendi como é que é com os senhores, fazer uma boa, estudar o caso, fazer uma boa autópsia, documentar, fotografar, e daí a gente analisa isso. Mas eu queria aprender um pouco da patologia experimental e eu sei que o senhor está fazendo isso. Ele, tá bom, se você quiser vir, vem aqui para Brotas. Agora, você tem que ficar dedicado aqui, rapaz. Isso não tenha dúvida. Eu fiquei trabalhando lá e disse, professor, eu só quero uma coisa, o senhor não tem dinheiro para me pagar. Então, eu preciso de alguma renda. Eu vou trabalhar no Hospital Santa Isabel como patologista e quando eu entrar no mestrado, eu deixo. E foi isso que aconteceu. Fiz um ano de pesquisa experimental com o professor Zilton, geramos um trabalho que publicamos, uma coisa muito interessante, e daí eu entrei na pós-graduação, fui fazer um mestrado em patologia humana, sob a orientação dele. Fiz o mestrado, e quando eu fiz o mestrado, a primeira coisa que ele me disse foi, Mittermeier, você tem uma promessa comigo, entrando no mestrado, que você deixaria o hospital. Eu disse, pois não, fiz isso, a despeito de criar um problema para minha família, porque a bolsa que eu tive atrasou, e eu fiquei sem dinheiro para poder colocar alimentação para minha família e tive que tomar emprestado. Bom, quando eu fiz o mestrado, isso é outra coisa que eu queria passar para os alunos que estão me ouvindo, eu estava fazendo o mestrado, e aí eu queria concluir esse mestrado o mais rápido possível, que era para fazer um doutorado, porque eu precisava terminar o doutorado e tentar ser professor numa universidade, ter um emprego. Só que Dr. Zilton chega para mim e diz, olha, Mita, está chegando um pesquisador americano, que é um pesquisador que trabalha numa divisão de medicina geográfica, onde eu trabalhei na Case Western, nos Estados Unidos, o Ronald Blanton. Ele é um americano, ele vem aqui para trabalhar com uma coisa chamada biologia molecular. Eu já estava trabalhando um pouco numa coisa nova com um grupo de Harvard, que era sobre hibridoma, um projeto aqui. Eu disse, pô, doutor Zilton, mas eu estou ajudando esse pessoal da Harvard, eu estou querendo ir para a Harvard. Ele disse, olha, essa coisa que esse cara está fazendo também é muito novo. E você não impede que você faça com ele agora, quando outro grupo chegar, você trabalha também. Quando eu fui trabalhar, esse rapaz chegou aqui, Dr. Zilton havia prometido entregar a eles uns ratos infectados por citosoma. Só que o Dr. Zilton esqueceu de infectar os ratos. E quando o rapaz chegou, o pesquisador, Ronald Blanton, era um jovem à época, ele hoje é o chefe do departamento de medicina tropical de Tulane, lá em New Orleans, ele chegou e não tinha os vermes, os ratos infectados, porque o projeto era a gente isolar vermes, né, citosoma aqui da Bahia, extrair o RNA para fazer uma tradução in vitro, para ver que proteína ele produzia, para ver se ele é diferente dos vermes que eles tinham lá na divisão de medicina geográfica, que eram oriundos de uma região do Caribe, de Porto Rico, né? Então, esse rapaz ia votar sem ter os vermes para poder extrair o RNA. Eu simplesmente fiz uma loucura. Eu sacrifiquei meus camundongos dos meus experimentos para a gente ter esses vermes. Eu atrasei um ano meu mestrado, mas foi uma decisão muito boa. Por quê? Eu aprendi pela primeira vez, na história da Bahia, nós extraímos RNA aqui em Salvador. E não tinha como ver o RNA, porque nós não tínhamos aqui uma luz ultravioleta em todo esse estado da Bahia, né, naquele momento, para ver o RNA. Então, com esse material, ele voltou para os Estados Unidos e fizemos uma pequena publicação numa revista simples, mas foi uma coisa marcante. Mas esse indivíduo, como ele percebeu que eu tinha fome, que eu era um cara que tinha fome mesmo de aprender, e porque não tinha recursos também, né, ele foi uma pessoa importante, porque eu disse para ele que eu gostaria de ir para os Estados Unidos. Então, esse rapaz, junto com o chefe dele, ele mobilizou esforços
e eu ganhei uma bolsa da Fundação Rockefeller. E fui para Case Western, pasme, não falava inglês direito. Quando eu cheguei lá, eles me deram, eu tinha que falar com alguém em Nova York, da Rockefeller, lá na Rockefeller Center. Alguém que eu tinha que falar para mostrar como é que estava meu inglês. Não saiu uma palavra no início. E ele me ajudou. Ele foi generoso comigo, ele foi falando baixinho e eu reproduzi aquilo. E aí eu, com o tempo, comecei aquilo como um desafio. Eu tinha que aprender inglês, eu tinha que entender inglês, e eu ficava feito um louco lá com um rádio no meu ouvido, que era NPR, National Public Radio, e para poder me permitir aprender inglês e acompanhar o curso lá na Case Western. Fiquei um ano na Case Western, foi um desafio, tem um trabalho extremamente que nós publicamos à época, era uma coisa inovadora, utilizando hibridização in situ, né, para localizar, ver as células que produziam, né, que expressavam o gene que era específico da fêmea de citosoma. Isso foi publicado numa boa revista. Mas quando eu estava lá, antes de voltar para o Brasil, eu queria ir para os Estados Unidos, eu queria ir para Harvard. E eu tinha esse contato, e o pessoal da Harvard ficava me instigando para dar uma passada lá, porque eles achavam que, ao retornar ao Brasil, eu poderia ser importante para o projeto que a Harvard tinha aqui na Universidade Federal da Bahia. Foi um projeto que começou com o professor Thomas Weller, que foi um dos ganhadores de prêmio Nobel de Medicina, junto com Fred Roberts e Tom Enders, que descobriram meios para cultivar o vírus da poliomielite, que resultou nessa vacina da poliomielite. Muito bem. Então, eu fui para Harvard, para o Departamento de Medicina Tropical do professor John David, e lá, outro desafio, eu trabalhei com sequenciamento. Na época, era uma coisa muito difícil, uma coisa que você tinha que fazer um trabalho hoje que você pode fazer em 20 minutos, eu levei 6 meses para sequenciar o gene da triose fosfato isomerase. Mas isso me permitiu fazer grandes contatos. E um deles, eu quero aproveitar na fala de Helena e do Rui. Eu tive o privilégio, porque eu podia assistir aula de professores da Harvard, de professores do MIT, e eu tive uma palestra, alguns prêmios Nobel, como David Baltimore, mas uma delas foi muito interessante com o professor Alberts, do livro de Biologia Molecular Alberts. E aí eu estou assistindo a palestra dele, e no final fiz uma pergunta assim, de que maneira a gente poderia fazer algo que era inovador, utilizando a biologia molecular? Ele disse assim, olha, se vocês querem fazer alguma coisa radical, inovador em biologia molecular, eu pergunto, qual é a disciplina que você acha mais importante? Aí eu disse, a biologia. Eu disse, não é essa. As mais importantes são química, física e matemática. E aí, Helena, é onde nós somos extremamente fracos lá no início, lá no ensino fundamental. Então, temos que pagar bons professores, formar bons professores na Universidade do Sul da Bahia, em matemática, em física e química, para que sejam professores que ganhem bem e deem aula para formar bem pessoas, né, para formar uma geração que possa ser disruptora e inovadora neste país. Muito bem. Feito isso, eu voltei para o Brasil em 1989, trabalhar aqui novamente com o professor Zilton na Fiocruz, e eu não tinha emprego, não tinha nada, assim, continuava com o cargo de professor na Baiana, e um novo desafio, eu passei, disse, olha, surgiu uma oportunidade, eu fui fazer um curso na Organização Mundial de Saúde, na Suíça, que era um curso que eles selecionavam pessoas, uma pessoa por país, né? Da língua inglesa, ofereci em 2 momentos, em abril e maio, pessoas da língua francesa, e lá para setembro, outubro, de língua inglesa. E aí, como eu morei nos Estados Unidos, eu me candidatei, tive o apoio do professor Bernardo Galvão, um colega meu hoje aqui da Academia de Medicina, que a Helena conhece bem, e tive o apoio do professor John David, que foi meu chefe lá na Harvard, que era o chefe do Departamento de Medicina Tropical na Harvard. E aí eu fui para Lausanne, foi muito bom, uma experiência fantástica. Bom, feito isso, eu quero dizer para vocês que o meu doutorado foi um doutorado sanduíche, um pouco invertido. Eu fiz o trabalho que eu fiz na Harvard. Quando eu voltei para cá, eu fiz os créditos e utilizei o trabalho que eu fiz na Harvard para o meu doutorado. E nisso, logo depois, eu virei, durante o doutorado, e como virei professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia e virei diretor da Fiocruz, de uma atitude extremamente louca. Aí eu não vi conselho de ninguém, porque o meu professor John David me ligava e disse, Mita, você é louco,
não se meta nisso em gestão, porque você se meter em gestão, isso vai lhe atrapalhar como pesquisador. Mas eu vou mostrar para vocês que eu consegui ser pesquisador, ser diretor, pesquisador, porque eu tive a felicidade de ter do meu lado pessoas extremamente competentes e dedicadas, e o que me permitiu fazer alguns trabalhos que eu acho que foram importantes para a sociedade. E aí, no slide seguinte, por favor, extosomose. Eu acho que, para que os colegas aí da Bahia, todos nós baianos sabemos disso, né? A extosomose ainda é um problema sério de saúde pública, ainda temos extosomose, sim, no Brasil, em vários municípios, e eu quero dizer uma coisa para vocês, vocês vão ficar pasmos. Existe extosomose dentro da cidade de Salvador no momento. Nós estamos publicando um trabalho no nosso grupo, em parceria com o meu colega Ronald Blanco, que hoje é meu parceiro, onde nós estamos mostrando que aqui dentro de Salvador, naqueles bairros mais vulneráveis, né, nós temos extosomose, indivíduos com cargas parasitárias elevadas. Mas eu trabalhei inicialmente, não foi em Salvador. Eu comecei trabalhando em extosomose, já nos primórdios, lá com o grupo da Harvard, em uma área chamada Caatinga do Moro, lá em Jacobina. Mas aí, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu fiquei com a obrigação de abrir uma nova área para estudar extosomose com os colegas da Harvard. E aí eu fui procurar um local, me debrucei para saber onde tinha extosomose na Bahia. E tomei um choque. Falta pouco, né? Vou concluir já. E aí, quando eu fui para Itaquara, lá em Itaquara, a cidade tinha 90% das pessoas com extosomose. Tinha um indivíduo que eu examinei, tinha 23 mil ovos por grama de fezes. Tinha uma rua chamada do Baço, porque muita gente com fome é hepatite esplênica. Pois bem, Helena, Raul e meus colegas estão me ouvindo. A coisa que mais foi gratificante para mim não foram as publicações que resultaram desses momentos que eu vivi lá em Itaquara. Foi quando eu estava saindo de Itaquara, eu falei para o prefeito. Prefeito, ele disse, mas você vai parar o projeto? Vocês não precisam mais nem da equipe aqui. Porque o que é preciso agora? Nós baixamos a prevalência de 90% para 10%. Sim. Carga parasitária baixíssima. Agora a bola está com o senhor prefeito. Precisamos colocar esgoto, precisamos colocar água encanada. E aí nós vamos resolver a questão da extosomose. Infelizmente, essas coisas não estão acontecendo bem. Eu estou voltando a examinar lá agora, depois quase de... Isso foi em 1990. Nós estamos agora em 2000. Imagine vocês, quase 30 anos depois, e a coisa está lá voltando ao que era antes. E, por último, eu queria dizer que em hepatites, vocês lembram que eu falei que meu pai teve uma doença com os olhos amarelados, pele amarelada. Em hepatites, o professor Lira, e eu colaborei com a Helena em algumas coisas sobre isso, em hepatite, o professor Lira me procurou e disse, Miter, eu só estou tratando com hepatite o cara rico que vai no Hospital Aliança. Eu colho o sangue e vai para os Estados Unidos. Porque aqui na Bahia não se fazia um teste de RT-PCR para fazer o diagnóstico e genotipagem do vírus C da hepatite. E o Ministério colocava como condição para dar um medicamento gratuito, claro, você tem que identificar o vírus e saber o genótipo. E aí ninguém fazia aqui na Bahia. E aí, junto com minha esposa Eliana, com o meu aluno, na época, o Luciano, e os colegas Paraná, Lira, e com o apoio dos colegas na França, nós padronizamos e validamos o teste molecular da hepatite C na Bahia. Isso foi uma coisa que eu entendo que foi revolucionária, porque quando nós padronizamos esse teste, nós colocamos disponível para a universidade. Depois eu disse, não, mas eu não quero que fique só no nosso laboratório. Aí eu chamei pessoas que trabalhavam no Laboratório Central da Bahia, capacitei essas pessoas que fizeram mestrado, doutorado comigo. E aí transferimos essa tecnologia para o Laboratório Central. Hoje, a partir daquele momento, todo baiano teve acesso ao seu diagnóstico e teve acesso ao tratamento. E se você olhar naquela época, São Paulo é quem mais usava o dinheiro do Ministério, porque São Paulo já oferecia naquela época, mas a Bahia não oferecia. Então, isso é nossa responsabilidade. E também, quando eu passei pela Harvard, eu conheci um cara brilhante, o Albert Koh, que hoje vocês devem olhar, se vocês olharem hoje, ele está muito na mídia. O Albert Koh foi um dos caras brilhantes que eu conheci na minha vida, ficou meu grande amigo. Albert fazia doutorado em medicina e PhD na Harvard simultaneamente, porque era muito brilhante. E eu convidei o Albert. Albert ficou quase 20 anos comigo aqui na Bahia.
e nós fizemos vários trabalhos na área de meningite, que não vou tocar muito agora para vocês, e quando nós fizemos trabalho de meningite, descobrimos que o Hospital de Referência Instituto Couto Maia, naquela época, não estava determinando o grau de resistência aos antimicrobianos das bactérias isoladas dos casos de meningite. Então, nós sistematizamos para identificar as bactérias corretamente, nós identificamos se tinha resistência, com 20, 48 horas devolvíamos essa informação para o hospital, que de maneira tal tinha tempo suficiente para tratar esse paciente e evitar sequelas. Novamente, eu acho que isso foi uma coisa importante. E com o Albert, quando ele estava no hospital, ele me chamou a atenção. Mitter, está tendo muita leptospirose em Salvador. É mesmo, Albert? Albert, eu não quero, nós estamos trabalhando em meningite, não vamos devagar. Mitter, tem muita leptospirose. E ele estava na minha casa, morando comigo, lá em casa, ele, minha esposa e meu filho. E aí o que aconteceu? Eu disse para o Albert, tá bom, Albert, você não vai me convencer pela razão, vai me convencer pelo coração. Meu pai morreu com 52 anos, tinha um corpo amarelado, com olhos amarelados, e na época não sabíamos se era hepatite ou leptospirose. Então, quiçá, nós vamos poder ajudar. Eu já fiz um pouco por hepatite, então vamos tentar ver se fazemos alguma coisa por leptospirose. O primeiro trabalho que nós fizemos, nós publicamos no Lancet, foi um trabalho disruptor. Esse trabalho foi publicando e nós mostramos, naquela época, na Bahia, estavam vivendo uma epidemia de dengue no Rio, na Bahia. Então, todo indivíduo que tinha febre, dor de cabeça e dor muscular, se dizia que era dengue. E o ministro foi para a televisão dizer, olha, você tem que... O ministro disse, se você tiver febre, dor de cabeça, dor muscular, vá para casa, tome Tilenol, que é dengue. Mas esqueceu de dizer que se ele tivesse posto o pé na água da chuva, na lama, aquilo poderia ser leptospirose. Por isso, nós publicamos um trabalho mostrando que, naquela época, 303 casos de leptospirose grave em Salvador, com a letalidade de 15%, onde morreram 45 pais de família que deixaram 3 ou 4 filhos, porque não foi diagnosticado leptospirose. Que se tivesse sido diagnosticado, dado uma doxiciclina, um antibiótico, esses indivíduos talvez estivessem vivos até hoje. Com isso, nós dissemos, olha, um dos limites é a falta de um teste diagnóstico para a fase inicial. E aí nós tivemos a felicidade de desenvolver um teste rápido, que é essa foto que vocês estão vendo aí, numa parceria com a empresa americana lá de Chembio, lá de e com o Bill Manguinhos. Mas nós, interessante, utilizamos um estudante, que vocês estão vendo ele na televisão direto aí, que é o Júlio Crota. Foi meu aluno de iniciação científica. Então, esse menino, ele veio trabalhar comigo e eu fiz um desafio. Rapaz, estudante de medicina não tem tempo. Se você vem trabalhar comigo, vai ter que trabalhar sábado, domingo, finais de semana e madrugada. Pois bem, este rapaz foi ele que clonou e expressou os antígenos recombinantes, que é um patrimônio do Brasil e do mundo, que é esse antígeno que está aí hoje, que é um teste de leptospirose, primeiro feito para o mundo, que eu estou pressionando o Ministério para colocar ele. E, por último, agora, eu quero dizer para vocês os trabalhos, e vários, nós publicamos com o Albert mais de 150 trabalhos que tem aí na área de epidemiologia, vendo os determinantes ecológicos, sociais, que tem a ver com leptospirose, e hoje com Covid. Está muita gente morrendo, porque tem Covid e leptospirose, e ninguém está diagnosticando leptospirose nem chikungunya no paciente, com a infecção. E uma outra coisa nova que nós estamos fazendo agora é doença de Chagas. Ora, a doença de Chagas está totalmente esquecida, né? No momento que nós tivemos AIDS, se esqueceram as doenças infecciosas outras. No momento que tivemos Zika, tivemos dengue, Zika, chikungunya, doença de Chagas, ectozoomose, parece que não existe mais. Mas, gente, tem muita doença de Chagas. E aí, minha amiga Helena, você imagine aquele kit, se der aquele kit, né, que pode levar, por exemplo, da cloroquina e hidroxicloroquina, que pode levar arritmias, imagine se a gente der para um paciente que tem doença de Chagas, que, por excelência, ele tem uma doença arrítmica e claro, também embólica. Então, duas coisas complicantes. Então, nós desenvolvemos, nós mostramos aqui em Salvador, por exemplo, que se tem barbeiros em Salvador, cidade de Salvador, pasmem, e o barbeiro está aqui em Salvador, nas áreas pobres e nas áreas mais ricas, nos condomínios mais chiques, de casa de $1 milhão. Nós estamos mandando um trabalho para publicar agora, que é uma coisa interessante, chamada, nós desenvolvemos o Triathlon Index, com um aluno meu de doutorado e um colega lá de Brasília. Nesse teste, nesse mecanismo,
E aí nós vamos levar para ir para vocês também na Universidade do Sul da Bahia. Porque não tem muito caso de chagas aí, não sei se é porque não identifica. Você tem que aprender a identificar o barbeiro, e aí o que o Rogério disse, o Rogério não, o Rui, vamos desenvolver aplicativos para que o cara tire uma foto e mande esta foto para a gente, nós vamos identificar o tipo de barbeiro. Se nós reconhecemos o inseto, se é um barbeiro, nós vamos pedir que mande para a gente. E aí nós vamos poder fazer... Porque hoje, na Bahia, quando o cara vai para a televisão, no CCZ, no município e na Secretaria Estadual, que ele examina o barbeiro, ele diz que não pode dizer que é T-Cruzi, ele pode dizer que é um flagelado. O nosso laboratório, sim, usando técnica de biologia molecular, nós afirmamos se é um T-Cruzi. Mas nós vamos mais além, viu? Nós estamos mandando um trabalho agora que eu acho que é extremamente importante. Nós recebemos barbeiro da Bahia inteira, de vários municípios. Classificamos os barbeiros. Identificamos se o barbeiro estava infectado, mas muito mais. Verificamos qual é o conteúdo intestinal que está no intestino do barbeiro. Se é sangue de raposa, se é sangue de cavalo, de égua, de gado, se é sangue, por exemplo, de cão e gato ou humano. Com isso, nós definimos os municípios com maior vulnerabilidade para a transmissão vetorial da doença de Chagas. E está nascendo muita gente, padre, com doença congênita da doença de Chagas, passando batido. E, por último, a arbovirose, não vou ter tempo, eu encerro aqui agora. Eu só queria que vocês me levassem para o último slide. Eu encerro a minha fala dizendo o seguinte: o grande José Saramago. Hoje, a humanidade tem mais conhecimento, mas tem menos humanidade. Precisamos fazer ciência com conhecimento e com humanidade. Obrigado. Excelente, professor. Grande final. E aí, mais uma vez, a literatura aqui na nossa sessão. Eu só queria encerrar, então, infelizmente, não temos tempo para pergunta e não podemos atrasar a programação. Mas, assim, quando a gente fala aqui de ensino, pesquisa e pós-graduação nos tempos do cólera, a gente pode fazer dois paralelos, né? Primeiro, assim, o paralelo com a situação descrita por Gabriel Garcia Marques é muito grande, né? E nós vivemos o tempo do cólera em dois sentidos. Nós temos o cólera no masculino, que se refere apenas à doença infecciosa intestinal, que certamente o professor Mittermeier conhece, mas nós temos o cólera no feminino, que também se refere à doença, mas, além disso, se refere à ira, ao ódio, e nós vivemos, portanto, duplamente na época do cólera. Nós, universidades, vamos ter que aprender a lidar com a pandemia e com a cólera. E não tem outra forma de fazer senão fazermos o nosso melhor. Vamos em frente, amigos. Muitíssimo obrigado a todos. Excelente sessão. Mandem as perguntas por escrito que encaminharemos para os palestrantes. Eu responderei depois chegar aí. Eu queria pedir para todos ligarem a câmera para a gente poder se despedir no final, se for possível. Assim, o professor Mitter, será que consegue habilitar? É Entrou! ali, ó. Muito bem, que bom. Então, gostaria de, em nome da comissão organizadora, agradecer demais por essa mesa, que eu acho que foi maravilhosa. Muito obrigada, professor Quintela, pela articulação toda. A gente Faça um print screen, mande para a gente. Um panorama geral, fomos para o caso da Unicamp e chegamos no caso do professor Mitter, que é uma história de vida absolutamente fantástica. Foi muito, muito, muito bom, muito bonito. Muito obrigada, viu? Obrigado. Um abraço. A gente vai continuar aqui. Até logo. Obrigado a todos. Tchau, obrigada. Uma última observação. Dá um recado. Pode falar, Quintela. O Amor no Tempo do Cólera é talvez o único livro de Gabriel Garcia Marques que tem como objeto central o amor. E eu acho que é o amor à ciência, o amor ao ensino, o amor à igualdade que vai fazer com que a gente possa lutar nesses tempos de pandemia. Um abraço a todos. Abraço, saúde para todos. Saúde, cuidem-se. Muito obrigada. Tchau. Tchau.